alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá, o assunto de hoje vai ser a reforma e a contra-reforma religiosa. Pois bem, como vimos anteriormente, o Renascimento ele foi uma fase de grandes transformações políticas, econômicas e sociais. Mas além desse movimento que já estudamos, ocorreu uma grande ruptura, que foi a Reforma Protestante, a reforma do qual eles não aceitavam, então eles fizeram uma reforma religiosa. A Reforma Protestante ela começou com Martinho Lutero, com a luta dele para reformar a Igreja Católica, afirmando que ela havia se afastado dos fiéis e que ela devia acabar com toda a sua regalia. Os antecedentes da Reforma Protestante. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Idade Média. Ela determinava a conduta religiosa e moral das pessoas e tinha um forte domínio político e econômico, dizendo que só havia salvação para aquelas almas, aqueles que as seguissem. Então era assim que ela dizia, você só tinha salvação se você seguisse essa religião, a religião católica. Os hereges, o que é herege? São nome dado àquelas pessoas que não seguiam a sua ideologia, que não seguia a Igreja Católica. Então eles eram chamados de hereges. As principais críticas dos hereges contra a igreja era a corrupção e as indulgências. O que é indulgência? Onde a igreja vendia algo com a promessa de remissão dos pecados. Então eles, exemplo, eles diziam assim, esse copo aqui, esse copo, Jesus bebeu água nele, esse copo vale tanto dinheiro. Vale uma quantia de dinheiro. Então, se você comprar, você vai ter a sua salvação. Ou você vai ser os seus pecados, vai remissar todos os seus pecados. Então, ele dizia isso. Ele vendia as coisas, com o nome, dizendo que foi o pano que Jesus se deitou, que foi o copo que Jesus... Isso tudo dentro da igreja. Os protestantes, eles não aceitavam. E quais foram as causas da reforma? Na política, havia muitos conflitos entre os papas e monarcas, em torno da política. Muitos monarcas eles usavam a religião para se fortalecer politicamente. Os papas afirmavam que os reis eles só poderiam governar com a sua autorização. Ou seja, se o papa, a igreja, não autorizasse aquele rei, não gostasse daquele rei, aquele rei não pagasse a igreja, então ele não ia abençoar aquele rei, ele não ia coroar aquele rei se ele não gostasse. Então devia existir um acordo político e religioso. Na economia, consumidores de um enorme império econômico, a Igreja Católica era maior, tinha a maior propriedade de terras na Europa. Dona de muitos bens, igrejas, conventos, joias preciosas, metais, e muitos impostos cobrados, porque a igreja ela cobrava altos impostos, E a burguesia, ela via nessa reforma protestante uma oportunidade de não pagar mais impostos. Então, o que a burguesia e os comerciantes falaram? Olha, se a gente deixar a Igreja Católica, a religião católica ir para protestante, a gente vai se livrar do alto imposto que ela nos cobra. Então ele viu ali uma saída, uma oportunidade. Então os pensadores que tiveram destaques nessa luta, foi Pedro Valdo, era um rico comerciante francês que se converteu à reforma protestante. John, que era considerado o grande percussor da reforma protestante, ele era teólogo e estudava as práticas religiosas e políticas da Igreja Católica. Ele defendia que a Igreja ela deveria fazer o voto de pobreza, coisa que naquela época ela não fazia. Ele defendia e respeitava o evangélico, o evangelho, ele diz que a Igreja deveria respeitar o evangelho, a ideia de que todos deveriam ser iguais,
perante a Deus, ou seja, não existia diferença entre rico e pobre. Para Deus, todo mundo é igual. Então, ele defendia essa tese. E jamais, né, John dizia que jamais poderia se misturar, né, aspectos políticos com religioso. Agora outro, John, né, outro pensador, o nome dele é John. Era um seguidor, né, de John, né, um acompanhante do trabalho de John, estudou profundamente a Bíblia, defendia, né, o fim do luxo da Igreja Católica, né, denunciou a Igreja e logo mais que ele denunciou a Igreja, ele foi condenado e morto à fogueira. Agora vamos falar um pouco, né, sobre seus seguidores, né, os seguidores da Reforma Protestante. Vamos começar com o luteranismo. Né? Martinho Lutero, ele foi o primeiro a questionar abertamente, né, as concepções religiosas. Ele foi um monge, teólogo e tinha bastante conhecimento da Bíblia. Apesar de tudo, ele não queria romper com a igreja, né? Ele só queria uma igreja mais fiel. Lutero afirmava, né, que a salvação ela vinha da fé e não do pagamento, né? Então, e não por meio de pagamentos. Lembra que eu falei que as pessoas pagavam, né, para ter um lugar no céu, pagavam para a remissão dos seus pecados, pagavam para ser salvo? Então, Martinho Lutero, ele não concordava com isso. Né? Ele realizou a tradução da Bíblia do latim para o alemão, né? Condenou a venda de indulgências, a venda do comércio, né? A venda de produtos dentro da igreja. Ele condenou, né? Que foi o maior, né? O motivo de maior crítica de Lutero foi isso, né? A venda dentro da igreja. Em 1517, né, Martinho Lutero ele fixou, né, na porta da Igreja Católica 95 teses em que faziam duras críticas, ou seja, 95 críticas à igreja. Né? E foi aí que deu início à Reforma Protestante. Né? A Igreja Católica, ela descomungou Martinho Lutero. Né? Mas os príncipes, nobres, comerciantes e burgueses, né, eles ficaram no lado de Martinho Lutero. Né? Porque ele não aguentava mais a cobrança de impostos da igreja. Então, qual era o pensamento dele? Se a gente seguir essa religião, seguir Martinho Lutero, né, a gente vai deixar de pagar esses altos impostos. Também veio o calvinismo, né, seguido por João Calvino. Ele foi um teólogo francês que também aderiu à reforma de Lutero, né, e por causa disso ele foi perseguido na França, porque lá na França também não aceitaram essa reforma. O calvinismo, ele prega a teoria da predestinação. O que é predestinação? Ou seja, né, cada um, ele nasce, né, com um destino traçado. As pessoas já têm um destino traçado. Desde o nascimento, né, até a morte. É aquela coisa, né? Quem planta o bem vai colher o bem. Então a gente sabe, né? Se a gente fizer o bem, lá na frente o nosso destino também vai ser legal, né? Nosso destino também vai ser de coisas boas. O anglicanismo, pois é, surgiu na Inglaterra, né? O anglicanismo, ele só surgiu na Inglaterra para atender às vontades, né, pessoais do rei, né? Porque o rei, ele queria se separar da rainha Catarina de Aragão para se casar com a amante, Ana Boleyn. E na época não existia divórcio, né? Então ele inventou meio com essa reforma aí para poder se separar e casar de novo, né? Agora vamos falar da Contra-Reforma, né? A Igreja Católica, ela não ficou quieta na dela não, com essas reformas protestantes não, com essas reformas religiosas não, né? Ela tentou se defender. Então a Igreja Católica, ela reagiu ao movimento protestante, né, tentando evitar perdas de fiéis e adotou as seguintes medidas, antes que todo mundo, né, virasse contra ela, que foi, ela reorganizou o Tribunal de Santo Ofício, né, que tinha a função de julgar e condenar aqueles que discordassem, né, ou praticassem outra religião. Concílio de Trento, né, reafirmando os dogmas da Igreja Católica, né, ela fez meio que uma reforma na religião, né.
Companhia de Jesus, né, ela reconheceu que foram os jesuítas que colonizaram e catequizaram os índios, levando a religião católica até eles, né, e acabou com a venda de indulgências. Então, para ela não perder mais fiéis, ela fez toda essa reforma, né, reorganizou o Tribunal do Santo Ofício, o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, né, e acabou com a venda de indulgências. Bom, pessoal, se vocês, né, espero que vocês tenham entendido. Respondam os exercícios, qualquer dúvida eu estou aqui, né, para ajudar vocês, e até o próximo vídeo.